Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este que é um espaço fértil de discussões, de conversas, reflexões, ponderações e tudo mais que vocês quiserem. Você deve estar estranhando que hoje não foi o Lucas que começou, não foi o Zé. Eu estou muito bem acompanhado hoje, mas esses dois que nos acompanham em todos os episódios não estão aqui. Antes de começar qualquer coisa sobre o episódio de hoje, a gente tem uma pequena consideração sobre o episódio 10, que foi o episódio de feminismo. A Mayara mandou pra gente algumas considerações e a gente vai começar esse episódio hoje, então, com algumas ressalvas da Mayara. Legal? Então, vamos ver o que a Mayara tem pra falar pra gente aí. Olá, gente! Meu nome é Mayara Fidalgo, sou nutricionista, terapeuta nutricional, trabalho com saúde integrativa da mulher e sou feminista e estive presente com vocês no episódio Feminismo, Desconstrução Diária. E eu venho por meio desse áudio gravar para fazer algumas correções do que eu falei no episódio sobre feminismo. E é importante a gente esclarecer alguns pontos, alguns conceitos. A primeira correção é que eu utilizei o termo transfóbicas para as feministas radicais, e esse termo é preconceituoso, pejorativo. O termo adequado é que as feministas radicais são trans-excludentes, porque o feminismo radical prega a abolição de gênero, então esse é o termo adequado. Um outro ponto também é que, sabendo que o movimento feminista é um movimento em construção, eu usei o termo feminismo interseccional como uma vertente, mas na verdade esse termo é melhor empregado como metodologia que pode estar presente em qualquer vertente. Então, para colocar em termos adequados, né, teoricamente falando, o feminismo com que eu me identifico seria o feminismo marxista. Isso entraria como uma vertente. E dentro do feminismo marxista, a metodologia seria o feminismo interseccional. Isso é importante também nessa parte teórica. Um outro ponto que eu coloquei foram sobre as feministas radicais, dizendo que onde tem homem tem machismo. Isso também seria preconceituoso, isso também reforçaria um preconceito sobre as feministas radicais. Então eu venho por meio também desse áudio deixar claro que isso não se aplica, né? Na teoria, o feminismo radical é muito importante. Eu aprendi junto ao gravar esse episódio, eu aprendi muito sobre feminismo também. É um aprendizado diário para mim, essa parte teórica, esses conceitos. Acredito que o feminismo é muito a prática, mas que a teoria dá toda uma base, sustentação, e é muito importante. Então, eu venho por meio desse áudio fazer essas correções. Agradeço muito ao apoio de todas as feministas que se posicionaram, que vieram com toda a gentileza e cuidado, me lembrar desses pontos, reforçarem esses pontos, e é isso, estamos juntas. Agradeço o espaço, agradeço a esse podcast por levantar uma desconstrução diária do feminismo. Muito grata. Bom, galera, é isso aí. A Mayara fez umas reflexões muito interessantes e acho que, como não é meu lugar de fala, né, eu não sou estudioso sobre o assunto e também não é o assunto do dia, a gente não vai entrar em discussão sobre isso hoje. Mas a Mayara vai voltar aqui, né? Ela está super convidada, e a gente vai convencer ela a voltar. E falaremos mais sobre feminismo com outras pessoas também, né? De preferência com só mulheres dessa vez. E será interessante. Hoje estou aqui ao meu lado direito com aquele que foi supracitado várias e várias vezes, como o famoso Claudião, nosso querido amigo Victor de Carvalho, dos Santos de Carvalho Polilo. Faltou o Juliano no meio, né? Você nunca acerta meu nome, né, cara? Ninguém nunca acerta, né, cara? Faz sentido. Ninguém também. nunca acerta. Faz sentido. E aí, se apresente, meu amigo, fale quem você é. Olá, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou o Vitor, né? Posso ser chamado de Claudião também, ou de Catra, ou de Cacildes, ou de qualquer apelidos desses. Eu tenho 26 anos, sou professor de matemática e diretor de um cursinho em Santo André, chamado Noca Educação, o qual o Zico também trabalha. E eu conheço o Zico faz uns 13 anos, mas eu vou ficar bem. Ele sempre faz essa piada. Todo dia. E aqui na nossa frente,
né, a incrível, maravilhosa Lauriellen Lúcio. Lau, se apresente, dê pra gente aí um pouquinho da sua voz e fale pra gente quem você é. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Meu nome é Lauriellen. Eu tô me formando em filosofia na UFABC e dou aula de história, filosofia e sociologia no universo Nokia Educação também. Hoje tá a gente em peso. E eu tô aqui, preta, lésbica, mulher, pra falar sobre esse assunto que, né, a gente precisa falar sempre, sempre. E é isso. Conheço o Zico faz 2 anos, vai fazer 2 anos. Acho que é. Fazer 2 anos. 2 anos que sua vida tá cada vez melhor. Mas eu tô ficando quase igual você nas aulas, com umas piadas que não tem nada a ver. A galera fica, nossa, deu uma de Zico agora, hein? Eles gostam, eles amam isso. Pessoal da NOC, vota aí. Vocês amam isso mesmo? Só pra saber, só. Bom, então vamos então ao que interessa. Acho que vocês já sabem, né? O episódio de hoje é racismo. E vou fazer a vez do Lucas e vou ao nosso querido Micaelis, que nos acompanha desde o nosso primeiro episódio. E vamos então ver o que o Micaelis tem a falar sobre racismo. Então, substantivo masculino. Racismo 1. Teoria ou crença que estabelece uma hierarquia entre as raças ou etnias. 2. Doutrina que fundamenta o direito de uma raça, vista como pura e superior, de dominar as outras. 3. Preconceito exagerado contra pessoas pertencentes a uma raça e etnia diferente, geralmente considerada inferior. E 4. Atitude hostil em relação a certas categorias de indivíduos. Eu fiz questão de ler as 4 aqui porque acho que ao longo desse episódio nós vamos passar entre todas elas, né? E aí, antes de começar, eu queria saber o que vocês têm a falar sobre isso aí. Vocês concordam? Você falou que sobre o começo dessa conversa, né, e foi sobre a Maiara, sobre o episódio de feminismo, e que hoje seria um outro tema, mas tem a ver também com o feminismo, porque a gente fala de opressão, né? São opressões diferentes, a gente está falando de gênero, né? E é uma intersecção, dentro da intersecção de opressões, eu tenho racismo, né? Assim como o machismo. São coisas bem diferentes, a gente vai falar vários aqui, mas tem como puxar a questão das mulheres negras inclusive, sobre essa questão de racismo. E aí tava eu e o Vitor no caminho, tem muita coisa para falar, né? A gente tem que escolher um tema específico sobre racismo, porque são muitas e muitas coisas para se falar sobre isso. Eu acho que assim como o feminismo, né? Daria para fazer aproximadamente 814 episódios falando de racismo. Porque tem muitos lugares para ir, desde escravidão até cota, mulher, um monte de lugar para ir assim. E sempre lembrando né, e trazendo pessoas que passam por isso diariamente, né? Que é realmente quem deve falar sobre o assunto, né? Deve ser quem deve ser ouvido, na verdade, e ouvida, né? Sobre os assuntos de opressão. Então, a primeira coisa que eu queria falar é: se você quer saber de feminismo, fala com uma mina, né? Se você quer saber de racismo, fala com um preto. Quer saber de LGBTfobia, fala com um LGBT, uma LGBT, porque eles passam, né, por isso todos os dias, e eu acho que eles com certeza, na verdade, eles e elas no caso, tem muito para agregar. Sobre vivências, trajetórias, processos. E aí eu teria uma provocação para fazer. Na verdade, então, não é uma provocação, é uma experiência que foi ontem, na verdade. Eu tava com uma pessoa e aí a gente tava na rua, tava passando vários carros e é onde passa trólebus em Santo André. E eu falei, vamos atravessar na rua rápido, né? Eu queria correr, eu queria ter esse sentimento de correr perigo, né? Não é bom. Ela falou, né? É uma mulher negra. Não, eu sinto isso todos os dias.
né? E aí eu falei, eu tô rindo, mas tô rindo de desespero, porque é verdade. Sim. Correr risco, correr perigo, ficar com medo é algo que nós sentimos todos os dias. Mesmo que seja o contrário do que se pensa, que nós somos os mais fortes e aguentamos tudo, absolutamente tudo, nós temos medo, né? Uhum. E nós sabemos de quem temos medo. E é tudo, uma estrutura aí formada para que tenhamos medo, para que a gente não prossiga. Eu quero seguir na sua onda de provocação e fazer uma provocação também, principalmente para quem está ouvindo agora. Eu acho que pra gente aqui a resposta vai ser diferente. Fecha os olhos rapidinho e imagina, vamos começar com as profissões mais tradicionais da nossa sociedade, né? Que seria engenheiro, médico e advogado, né? E eu já falo no masculino propositalmente porque a gente sempre pensa nessas profissões como profissões de homem, não que elas sejam profissões de homem, né? Mas socialmente é isso que a gente encara. Fecha o olho, imagina um engenheiro, fecha o olho, imagina um médico e fecha o olho, imagina um advogado. Desses 3 que você imaginou, qual deles era preto? Ou quais? Né? Eu fiz esse questionamento uma vez no Facebook, contando a história de um amigo nosso, acho que ela o conhece também, um Cláudio, amigo nosso da FBC, que passou por uma situação muito tensa. E ele é engenheiro, formado na FBC, é atleta, né? Referência no esporte que ele pratica. Eu não vou falar qual que é aqui pra não querer... porque algumas pessoas conhecem. Mas o cara é referência nacional. E ele sofreu um caso onde os policiais agrediram um cara, assim. Não chegaram a agredir ele diretamente, mas agrediram verbalmente. Jogaram a mala dele no chão. Chamaram ele de macaco, ladrãozinho macaco, né? O cara trabalha numa das maiores instituições financeiras da América Latina. E formado em engenharia, nunca fez mal pra ninguém. E só o fato dele ser preto fez com que ele ouvisse isso, né? Então, pensando nessa provocação aí, pra você que não é um lugar de fala, né, quando a gente fala de racismo, entenda um pouquinho do que as pessoas passam, né, as pessoas, a gente. Bom, acho que temos um caminho para seguir, senhoras e senhores. Sobre isso também, eu queria contar um caso que aconteceu. Eu posso citar o pessoal do podcast, né, Zico? Uhum. Então eu tava voltando um dia de carro, eu e o Lucas, e já era noite, assim, né? E tinha um carro seguindo a gente, na verdade, né? E aí, naquela época, sendo bem sincero, eu tava com a documentação do meu carro meio zoada, né? E naquela época, Zico, não me olha assim. E aí eu falei, vou ir pelas quebradinhas aqui, né? Quando eu virei a rua, tinha uma viatura. E aí o Lucas falou, vai logo. Aí eu falei, vou. Aí eu fui indo e falou, mano, é melhor nessas ocasiões, é melhor encontrar bandido do que polícia. Porque com bandido pelo menos dá pra trocar ideia. Sacou? É o que acontece todo dia, né, mano? Eu falo que eu tô um pouco afastado disso por conta, pra quem me conhece, da minha cara, né? Pra quem não me conhece, eu sou gordinho, eu uso óculos. Gordinho não, sou gordo, uso óculos, tenho cara de besta, sacou? Então isso não acontece muito comigo. Acontece, mas não tanto quanto outras pessoas, né? Mas a gente sabe, e é muita ingenuidade ou, perdão, falta de caráter achar que acontece do mesmo modo para branco e para preto, né? A frase que eu mais ouvi PM falar na minha vida é: tá andando de bermuda, de camiseta à noite, é preto, tá querendo facilitar nosso trabalho, né? Então não dá pra falar que o tratamento é o mesmo, porque realmente não é. Não sei se a Lau tem alguma coisa pra acrescentar disso, mas era essa a resposta da provocação que eu queria deixar. É algo que, na verdade, quem sente o racismo são as pessoas negras, né? E o Coletivo Negro Vozes da UFABC fez um vídeo uma vez para tentar explicar o que seria o racismo institucional para todas as pessoas. Mas como você consegue explicar o que